Olá pessoal, tudo bem? Hoje, aqui na Rádio Alesp, nós vamos conversar sobre o mandato do deputado Adalberto Freitas, do PSL, aqui de São Paulo. E uma das bandeiras do deputado e também da bancada do PSL na Assembleia Legislativa é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O que é esse programa? O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A proposta é implantar 216 escolas cívico-militares em todo o país, até 2023. São 54 por ano. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares inicia com a definição do modelo lançado e adesão voluntária pelos estados e municípios, tendo como primeiro marco a implantação do projeto piloto agora em 2020. Deputado Adalberto Freitas, muito obrigado pela presença aqui. Vou começar falando um pouco, né? A gente está falando do mandato do senhor, mas a gente começa com esse tema das escolas cívico-militares, que é uma demanda da bancada do PSL em todo o país, aqui em São Paulo também, como um estado que tem mais deputados aí da federação. Como é que o senhor vê a implantação desse Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares? Primeiro cumprimento e agradeço o pessoal da Rede Alesp, aqui da TV e da Rádio Alesp, pelo apoio que sempre tem dado ao nosso mandato, aos deputados aqui da casa. É um trabalho que realmente é muito importante para nós. Olha, eu vejo... eu vou fazer agora esse ano 60 anos, né? Então eu sou daquela turma que quando começou a estudar, nós tínhamos lá aquela educação moral e cívica, que nós tínhamos um pouco da questão didática, pedagógica, né? Mas tínhamos também alguma coisa que na época vinha lá da questão da ordem, do exército e tal, tudo mais. Eu também sou desse tempo que o meu direito vai até começar o direito do outro, né? Exatamente. Aquela história. E aí nós percebemos que conforme as coisas foram desenvolvendo, essa questão de educação acabou, principalmente nas questões aí onde envolve aí colégios, público, escola pública, né? A coisa foi se deteriorando, que a gente vê aí aluno batendo escola, aluno matando professor, professor sendo esmurrado dentro da sala de aula, quer dizer, uma coisa que perdeu aí um pouco do que era antigamente. E eu acredito que com esse projeto que está sendo implantado, nós já sabemos que onde há a escola militar, todos os militares, Polícia Civil, bombeiros, o Exército, eles para entrar eles têm uma escola. E eles vão aproveitar esse pessoal, os aposentados, né, que já passaram por toda essa questão do ensino e vão estar em conjunto com os professores normais, né, normais que eu falo, o ensino de hoje, né, vão fazer uma fusão para poder passar para o aluno algo de bom que foi perdido no decorrer dos anos, né? Então é uma tentativa aí da gente poder ter um pouco mais de qualidade no ensino, do jovem respeitar mais os professores, respeitar mais a família, que hoje a gente sabe que não está muito bom essa questão aí. Tem aí uma iniciativa, a implantação de 54 escolas ainda agora em 2020. Como é que fica essa distribuição para São Paulo? Assim? Vocês estão pleiteando, na Assembleia aqui também pleiteia assim, a implantação? Tem alguma, nesse projeto de 216 escolas, tem alguma escola aqui para São Paulo que vai ser implantada? Com certeza vai ter. A primeira vai ser em Campinas, se não me engano vai ser em Campinas, né? Na realidade, desse total que está previsto, são para o Nordeste 19 escolas, aqui para o Sudeste são 12 e para o Centro-Oeste são 10. Aqui São Paulo, como é uma referência, né? Acho que é muito importante ter aqui, que a gente sabe que tudo que dá certo aqui em São Paulo costuma dar certo para os outros estados, para as outras cidades. É reproduzido no Brasil inteiro, reproduzido né? inteiro, né? Então, acho importante isso aí, né? Eu acredito que vai ser muito bom aqui essa questão de implantar aqui em São Paulo, porque aqui ainda a gente remonta, a gente vive sempre aí as questões que tem aí de tudo que passou aqui, o Estado de São Paulo, a revolta constitucionalista de 32. Ainda hoje a gente percebe aqui na Assembleia que tem aí, a gente faz os eventos, a gente vê que há um saudosismo daquela época e que o pessoal quer realmente que as coisas voltem para um outro sentido da educação. Então, acho que é muito bom. O ministro
tem feito o ministro da Educação, o Eltrabe, né, que chama, tem feito um trabalho muito bom nessa área aí da educação. Eu acredito que com essa parceria com os militares, eu acho que vai ser tudo de positivo. E uma coisa é certa, do jeito que está, não pode mais ficar, que a gente vê que está se perdendo. Pois é, eu queria que o senhor, aproveitando esse que o senhor falou aí, essa resposta, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a avaliação que o senhor faz hoje da educação, principalmente a educação pública, né? Quem pode hoje está pagando a escola particular, né? Mas lá fora é diferente. Na Europa, por exemplo, né, todo mundo estuda em escola pública, ou pelo menos a grande maioria da população estuda em escola pública, né? O que está faltando para a gente no Brasil para que a escola pública volte a ser o que ela era há 50 anos atrás, por exemplo? Eu vou dar uma opinião muito particular, né? Eu acredito que no Brasil, quando ainda tinha uma gestão aí de militar, 64, 85, então acho que a coisa então, ia muito bem. Quando passou para a iniciativa privada, foram formados alguns cartéis, inclusive cartel da própria educação. A gente sabe que houve uma Erização. deteriorização do ensino público, né? Por conta de uma máfia aí das escolas particulares, né? Faculdades e tudo mais. Isso a gente sabe, isso é uma realidade que não tem como, a pessoa que estuda história não tem como não entender que aconteceu alguma coisa de que tinha que ser valorizada a escola pública para alguém faturar mais, alguém ganhar mais dinheiro e foram deixando de lado os investimentos que deveriam ser feitos na questão da educação pública. Isso todo mundo sabe. E aí chegou num ponto que não dá mais para continuar do jeito que está. Então, acho que é mais que necessário fazer uma mudança, senão nós vamos perder, né, principalmente na questão da periferia, do pessoal que não tem poder aquisitivo muito bom para poder entrar em escola particular, de não ter realmente o nível que é necessário para o desenvolvimento do ser humano. Agora, deputado, saindo dessa questão, né, das escolas cívico-militares, indo para o mandato do senhor, né? Como é que a gente está começando 2020 agora, né? Como é que foi esse primeiro ano de mandato do senhor? Como é que o senhor vê aí esse primeiro ano? Quais são os pontos positivos que o senhor destaca? E apontar agora para 2020, quais são as perspectivas aí do mandato do senhor para 2020? Olha, eu como sou primeiro mandato, eu acredito que não só eu, como os demais deputados que foram eleitos em 2018 e assumimos em 2019, eu acredito que foi muito corrido. Na verdade, como a gente assumiu em março, até o final do ano, ainda temos aí o recesso no meio do ano, foram 9 meses de trabalho, mas foi um trabalho intenso, porque na realidade a gente tem, no meu caso mesmo, que eu já vinha da área da política, né, e conhecia muita gente, então a gente é muito cobrado do pessoal que votaram na gente, né, e a gente quer também mostrar um trabalho, porque nós precisamos, a gente vem com muita vontade de trabalhar. Eu não sei o pessoal que já tem 4, 5 mandatos, eu não sei como que é. Mas nós que somos calouro, eu sinto isso por causa da minha bancada. A gente quer trabalhar, fazer tudo o que der para fazer, e eu vejo assim que alguns parlamentares, assim como eu, às vezes a gente sai daqui 10 horas, 11 horas da noite, e porque quer trabalhar, quer chegar cedo. Eu lembro que na nossa bancada a gente sempre trabalhou, eu mesmo, de segunda a sexta. A gente sabe que às vezes segunda, se não temos trabalho, mas a nossa bancada trabalha, e agora nós estamos num período de férias, nós estamos aqui trabalhando. Eu lembro que no recesso que teve na metade do ano, uma grande parte da nossa bancada e outros deputados aí, nós estávamos olhando porque, seja, a gente veio com muita vontade para trabalhar, de querer mudar, de querer fazer uma coisa diferenciada, né? Então foi um ano assim muito corrido, que apesar da gente trabalhar muito, a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Então, assim, é um ano mais também de aprendizado também. É isso que eu ia falar, foi um ano de aprendizado para todo mundo, né? Sim, porque a gente vê falar, a gente participa, né? Eu mesmo participei da política, eu fui assessor parlamentar há muitos anos, né? Mas no dia a dia é coisa diferente, né? Porque aí envolve acordos, envolve situações que você tem que fazer a política em si, tanto externa como internamente, né? E a gente aprendeu muito, né? Porque a gente aqui já está montada a casa, já vem num ritmo, né? E nós entramos e até a gente poder entender como funciona todo o regimento da casa, o prazo, as questões todas que envolvem aí o mandato, demora um pouco, né? Então agora já estamos um pouquinho mais preparados para esse ano agora.
Vamos ver se a coisa começa a deslanchar melhor agora. Pois é, foi um ano de aprendizado para a maioria dos deputados, já que a renovação foi significativa, né, nas últimas eleições. Essa legislatura foi uma das que mais teve renovação na história da casa, né, e muita gente passou esse ano aí aprendendo mesmo esse processo legislativo. Só falei a bancada, né, todo mundo mais ou menos ali novo, ali, a maioria no primeiro mandato, se eu não me engano, né? Todos os primeiros mandatos. Todos primeiro mandato. E todo mundo aprendendo. Agora, qual que é a perspectiva do senhor? O que o senhor espera? Quais são os projetos do senhor para 2020? O que o senhor tem aí na mente do senhor aí? Os meus projetos continuam o mesmo, né? Eu fiz um projeto de campanha, né? De atuar em algumas áreas básicas para a sociedade. Que eu acredito que, como político, você não pode ter uma bandeira só. Então, eu tenho várias. Eu atuo na área de segurança, saúde, a área educacional e a questão de meio ambiente e a questão de PCDs, pessoas com deficiência, acessibilidade. Eu atuo nessas áreas. E a questão da aposentadoria também. E eu coloquei algumas pessoas que são formadas nessa área dentro do meu gabinete para fazer o trabalho. Então, vou continuar. Vamos continuar indo mais a fundo aí nessas questões, elaborar projetos para todas essas áreas que são de interesse em comum da sociedade. E é um trabalho que nós já começamos, né, no primeiro mandato, vamos dar sequência agora nesse segundo ano de mandato, né? E as perspectivas são boas, porque nós conseguimos planejar tudo no primeiro ano, fizemos os contatos, agora nós vamos colocar em prática algumas coisas que nós não conseguimos, porque realmente todas essas áreas demandam tempo para a gente poder realmente fazer a coisa andar, e nós dependemos também da aprovação dos projetos aqui na casa, que não é tão assim, muito simples, né? Demora um período para a gente poder... Preciso consenso, né, deputado? Da maioria, muita conversa, muita discussão, mas nós estamos indo no caminho de realmente política. A minha política particular é essa, né, do meu mandato. Agora, por outro lado, nós temos a questão partidária, que todos nós sabemos, isso é notado no Brasil todo, noticiado muito, dessa questão do partido do PSL, que foi um partido que veio se formou uma coisa muito rápida, com uma bolha, e depois houve uma divisão interna, está sendo em São Paulo, em Brasília, na Câmara, essa divisão que tem aí partidária que deu uma atravancada aí na coisa, a coisa não conseguiu andar direito por conta dessa questão interna do partido. Pois é, a gente tem aí, né, o presidente saiu do partido, né, no ano passado, e a gente tem agora, em 2020, as eleições municipais em todo o Brasil. E o PSL, se eu não me engano, né, ele não é mais o patinho feio nessa corrida. O PSL hoje é um dos principais partidos do Brasil, né? Vocês vão ter aí em torno aí de 200 milhões de fundo partidário para administrar nessas eleições municipais. O que vocês esperam, o que o partido espera das eleições municipais, principalmente na capital paulista, que é o maior município do país, a cidade mais importante, o motor da economia nacional? Como é que o senhor vê aí essa perspectiva aí das eleições municipais em 2020, com tudo acontecendo aí no partido de vocês e com essa verba de fundo partidário? Olha, eu vejo que como o partido ele surgiu desde abril do ano passado, um partido novo, né? E teve aquela explosão de votos, tudo mais, aquela formação toda. E agora teve essa divisão, está tendo essa divisão ainda. Como você bem comentou, o presidente, né, não está no partido, mas tem muita gente ainda que está no partido. E nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Eu acredito que nós temos que solidificar o partido. Mesmo porque há uma necessidade de mudança, as pessoas que estão no partido querem mudança, né? E então nós vamos fazer tudo possível para poder fazer uma política aí, eleger o maior número de pessoas, né? De parlamentares aí, de vereadores e prefeitos, para poder ter uma base boa, né? De pessoas que realmente querem mudar o Brasil. Então o PSL ainda continua com o mesmo, o estatuto é o mesmo, né? Então, acredito que é importante que a gente faça um trabalho para poder solidificar o partido, não só em São Paulo, como no Brasil. Pois é, como é que fica a perspectiva, né, a candidatura às eleições municipais de São Paulo? Né? Como é que vocês estão conversando em relação a isso? Olha,
justamente por conta dessa cisão que teve no final do ano, que coincidiu aí, bem o final do ano, perto da época de férias natalinas e tudo mais, não houve condição da direção do partido conversar com nós deputados ainda. Que caminho que vai ser tomado, mesmo porque foi bem no final do ano que teve as mudanças, inclusive da direção estadual aqui em São Paulo. Então, a direção que assumiu ainda não teve o tempo hábil, mesmo porque logo depois das festas natalinas, tem o recesso parlamentar, que voltaremos só em fevereiro, efetivamente, a fazer um trabalho. Então, não houve tempo hábil ainda de sentar com os parlamentares, a direção, e ver que caminho que vai tomar, o que vai fazer, quais são os candidatos, porque a gente sabe o que está na imprensa aí, né? Um quer ser candidato, nós temos aí pessoas do partido que quer ser candidato, né? Tem a deputada Joyce Hasselmann está indo aí, mas que negócio, né? Nós somos uma bancada de 15, e até agora não vem nenhum parlamentar querendo ser o prefeito conversar com a gente. Então eu acredito que a direção do partido vai esperar acabar agora o recesso, deve conversar com a nossa bancada para ver e ver que se é só ela, se tem mais algum candidato, se vai ter disputa interna, se não vai ter. Isso aí vai ser, com certeza, a partir de fevereiro, vai ser definido isso, mesmo porque tem que definir, porque tudo tem prazo, né? Tem prazo, então vai ter que decidir. Pois é, e a perspectiva de outros deputados para saírem do PSL, saírem candidatos em outros municípios, tem essa perspectiva aí? O senhor sentiu isso? Tem alguns que de cidades vizinhas querem sair candidatos a prefeito e tal, mas tudo vai ser decidido a partir de fevereiro mesmo. Ainda é muito cedo para a gente falar ainda em eleições municipais. Não é cedo, mas é o tempo certo. Né? Porque a gente começou a falar no ano passado, mas as definições vão ficar para a partir de fevereiro mesmo. Tá então certo. A gente conversa muito, ouve aqui, fala ali, mas a partir de fevereiro que a coisa começa a esquentar. Fevereiro, março, a coisa começa a borbulhar. Tá certo, deputado. Agora, outra bandeira do senhor, o senhor já falou sobre isso aqui no programa, né? É a questão da segurança pública. E um tema aí suscetível no Estado, né? É o número de feminicídios, né? O Estado de São Paulo é campeão em número de feminicídios, né? Em 2019, nos últimos anos. O que é possível fazer? O que é a Assembleia? Né? A gente está numa casa legislativa. O que é possível uma casa como a Assembleia fazer para ajudar no debate dessa questão e ajudar a diminuir o número de feminicídios aqui no estado de São Paulo? Olha, eu acredito que a mulher ela tem uma participação muito maior nessa eleição. E eu percebi isso na campanha política, porque essa última campanha que nós fizemos, efetivamente foi quando foram criados grupos de WhatsApp. Então, nós tínhamos no passado, eu lembro, eu vejo do dia a dia, né? As mulheres em si, elas perguntavam para o marido, em quem que eu posso votar, em quem eu vou votar, perguntavam para o pai, quem que é o melhor, tal, né? Nessa última eleição, a campanha política, por conta até dessa questão da tecnologia de informação, aí surgiram os grupos de WhatsApp. Então, ou seja, a discussão da política foi para sala de jantar, para o almoço, levou família lá, a família estava lá, aí olha, esse aqui é bom, isso não é, e ficou muito mais claro, mais evidente saber quem era o candidato, o que ele fazia, o que não fazia, que ficou muito foi muito esclarecedor essa questão da informação. Havia WhatsApp, havia os grupos de WhatsApp. E aí sim, já eu via as mulheres começaram a ter opinião forte nessa questão política, tanto é que essa casa aqui nunca teve tanta mulher como está tendo agora. E também lá no Congresso Nacional. Então está começando a se equivaler aí às forças. Eu acredito que a mulher ela vai ter condição mais ampla. Aqui na casa eu conheço algumas, que a deputada Damares, a deputada Janaína, algumas outras deputadas que vão com tudo em cima dessa matéria aí e realmente fazer projetos para poder a coisa andar. Que uma casa de leis, que a maioria é formada por homens, não acredito que algum projeto contra isso aí possa avançar. Agora, quando há efetivamente uma posição da mulher em si, lutando pelos seus direitos e criando as leis e colocar para discutir, eu acho que a coisa vai começar a andar por outro caminho. E, em paralelo a isso, o governo também tem que ter uma situação de atenção
maior em cima desse tema, porque não é possível mesmo. O cara tá lá com a mulher, separou, o cara vai lá e mata a mulher, coisa um absurdo. Entendeu? É a lógica de se ela não for minha, não é de ninguém. Pois Esse é o é, pensamento do agressor, de uma do maneira geral, né? agressor, é uma coisa absurda. Então tem que ter, além disso tudo que está sendo feito, a questão da própria educação, que nós estamos falando agora há pouco, escola civil militar, pô, o cidadão ele tem que ser formado e tem que saber que, pô, tem que respeitar a mulher de igual, são iguais, não tem que a mulher se sujeitar a tudo que o cara quer. Falando mais de segurança pública, né? A gente sabe que São Paulo, os índices têm caído aí de violência, de uma maneira geral. O feminicídio é uma exceção, mas os índices têm caído de uma maneira geral, de roubos, de assaltos. Mas ainda existe uma sensação de inseguridade, né? Se as pessoas se sentem inseguras na via pública, né? De uma maneira geral, o que é preciso fazer, né? Para que a violência, ainda é preciso diminuir muito a violência. Mais de 60 mil pessoas morrem hoje assassinadas no Brasil, é um número maior do que muitos países que estão em guerra, como na Síria, por exemplo, né? O que é preciso fazer para a gente melhorar a sociedade brasileira nessa questão da segurança e diminuir essa sensação que todo mundo tem, principalmente numa cidade grande como São Paulo, de uma maneira geral? Olha, 65 mil homicídios ao ano é um número muito maior do que muitas guerras. É inaceitável, né, deputado? Inaceitável. A gente vive hoje num estado que a gente sai de casa e a família nossa teme o que nós vamos passar na rua. Fala, tomara que Deus o proteja, aquela coisa toda lá. Não sabe se vai Ele não voltar, vai né? voltar. E aquele negócio, você está na rua hoje, quando você chega na tua casa, se você estiver andando a pé e vem outra pessoa lá, você fica com medo da pessoa e a pessoa fica com medo de você, porque a gente não sabe o que está acontecendo. E o que que eu acredito que tenha acontecido? Além dessa questão passar pela parte educacional, existe a questão não houve investimento na questão da segurança pública. Tanto é que é uma defasagem muito grande de policiais civis e militares que deveriam estar trabalhando e não estão. Então, há uma discussão muito grande na área de segurança, que a gente sabe que chega a ser 40% está faltando de efetivo para aumentar a polícia. Porque a população, ela cresce, obviamente, né? A segurança pública deveria aumentar na mesma progressão. E, fora isso, como não teve essa questão da segurança, né, eu acredito que até mesmo a nível nacional, a gente sabe que as fronteiras do Brasil não foram bem cuidadas. Então, a gente sabe que a droga não é feita aqui no Brasil, ela vem de fora. Mas o Brasil é uma das principais rotas aí de Sim, passagem, a rua né? de passagem. Os fuzis que o pessoal usa, os bandidos usam, também não é daqui, vem de fora. Então, faltou um cuidado na nossa fronteira e a polícia efetivamente tem uma participação mais ampla, mais junto ali à população, principalmente nas questões de periferia, onde a gente sabe que se desenvolve mais a questão de tráfico de droga, armamento, tudo. Faltou a polícia estar lá. Mas não é só aqui em São Paulo. No Brasil todo a gente vê os ícones são São Paulo e Rio de Janeiro, que então as grandes aí quadrilhas formadas, né, partidos, PCCs e Comando Vermelho e tudo mais foram formadas. As facções, né? Grandes facções foram formadas porque não houve a segurança pública não conseguiu parar com o crescimento do crime organizado. E se organizou mesmo, super bem organizado. E na realidade, o resumo é esse: falta efetivo policial para poder dar conta de manter a segurança. Voltando à questão do PSL, vocês esperam, imagino eu, com fundo partidário de 200 milhões, vocês esperam aumentar bastante a participação de vocês nas prefeituras e nas câmaras municipais dos municípios brasileiros, né? Com toda certeza. E esse fundo é justamente para isso, para você fazer o teu trabalho, né? Então, o partido acredito que tenha, não só o PSL, como todo partido tem essa intenção de quanto mais prefeitura conseguir melhor, quanto mais vereadores melhor, e isso é bom até para a própria democracia, que o partido tem uma visão de como o Brasil deve melhorar, deve fazer para o Brasil melhorar, e para isso precisa ter, além dos deputados federais, estaduais e senadores, o presidente da República qualquer outro cargo, senador, bons prefeitos e bons vereadores.
Voltando à questão desse racha que está acontecendo no partido e tal, só acredita que ah, saídas aí, a gente vai perder nomes no quadro do PSL ao longo desse 2020, né? Alguns deputados já manifestaram aí, na Câmara Federal, principalmente, né? Os filhos do presidente. Como é que o senhor vê aí essa possível saída de parte da bancada? Como é que vai ser isso? Eu acho que é uma coisa natural. Eu posso até voltar um pouco mais. É, vocês lembram numa época que nós tínhamos só dois partidos, Aliança Nacional e MDB, Movimento MDB. Democrático Brasileiro, que depois virou MDB, PMDB. O E depois PMDB, voltou para ser MDB de novo. não, e o PMDB ficou o partido da oposição. E aí ele rachou e formou PSDB. E aí o PSDB também rachou. Então, assim, isso faz parte porque os pontos de vista de cada político é diferente. Mas há uma convergência depois do futuro que ambos vão formar políticos que vão precisar conversar. Então, você viu na coisa depois que o PSDB fez aliança com o MDB e tudo mais. E eu acredito que vai acontecer isso também no PSL, no novo partido que vai surgir, que é a Aliança, porque são partidos que muita gente começou tudo no PSL e uma parte do PSL vai sair. Mas não quer dizer que a pessoa que vai fazer parte do Aliança não vai convergir com as ideias do PSL, porque eles tem mais ou menos a mesma direção. Então, acredito que vai ter essa cisão, vai formar um novo partido, algumas pessoas vão sair do PSL, vão para o Aliança, mas nós não vamos perder essa questão de estar juntos, mesmo porque um partido precisa do outro. Então, acho que vai ter isso aí. Alguns nomes vão O Aliança. para o Aliança. Eu tive hoje, acho que teve uma expulsão do Podemos, do Feliciano, que saiu também. Foi. Já vai para o. Não é só o PSL, outros parlamentares que vão estar de acordo aí, que são de acordo com as ideias do presidente, do Jair Bolsonaro, e vão compor o Aliança. Mas não quer dizer que o Aliança, depois de formado, não vai falar com o PSL, não vai falar com outros partidos, porque vai precisar, faz parte do jogo. Então, eu acredito que vai ser, para a democracia, vai ser bom. É uma discussão momentaneamente necessária e futuramente deve convergir. A gente está num momento aí já há mais de ano de polarização política bastante forte, né? Entre esquerda, direita, enfim, pessoas brigando nas suas casas, né? Famílias brigando pelo WhatsApp, de uma maneira geral. Como é que o senhor vê aí o futuro dessa polarização, né? A gente vai continuar tendo aí 2020 com uma polarização política muito forte, principalmente nesse ano de eleições. Isso vai piorar, vai melhorar? Porque a gente sabe que também que política muitas vezes é a arte de você conciliar, né? Conciliar diferentes ideias ali e chegar num denominador comum, chegar num consenso para que leis sejam votadas, para que a situação das pessoas melhore, né? Porque no final das contas é o povo que interessa, é o bem comum que interessa. Como é que o senhor vê essa polarização política aí em 2020? Olha, eu acredito que vai continuar assim a diminuir essa questão da influência de esquerda nos poderes. Isso aí é um processo Só acredito numa diminuição, então, da representação dos partidos de maior, esquerda. maior, porque já teve, depois de 2013, 2014 para cá, nós tivemos duas eleições, né? Agora vai ter a eleição para Prefeito e vereador. na eleição na última eleição que teve a eleição nacional, presidente da República, senador, deputado federal e estadual, já diminuiu bastante essa A representatividade da esquerda. Agora vai ser outra eleição para municipais, né, e vereadores. Eu acredito que vai perder mais ainda. Então essa polarização vai continuar, mas não tão intensa como era no passado. Isso aí eu acho que é uma tendência de direita, o mundo todo está indo para o lado direito também. Já foi. Todo mundo sabe aonde a esquerda tentou implantar socialismo, a coisa não acabou não dando muito certo, né? Mas os embates vão ter. E eu acho que é necessário ter essa esquerda, mas uma esquerda responsável. Não a esquerda irresponsável, porque a esquerda irresponsável, eu até falo quando eu vou aqui aqui na Assembleia, no meu discurso, a oposição, a esquerda é necessária para poder contrapor a direita, para não ter um poder só, mas tem que ser uma coisa responsável. Hoje, por exemplo, você vê que o pessoal da direita que está trabalhando, faz alguma coisa de boa, eles só criticam, mas não apontam soluções.
Porque uma coisa é você criticar um dirigente, um presidente, um prefeito, um governador, criticá-lo pelo que ele está fazendo. Mas critica, mas mostre a solução, mostre o caminho. Olha, você está errado, eu tenho aqui uma proposta boa para você, faz por isso aqui. Mas não simplesmente xingar o governante, falar que ele está ruim, que não está governando bem, mas não apresentar propostas. A proposta, eu acredito que seja a esquerda, a oposição inteligente é aquela que vai apontar a solução, mesmo porque a solução é para a população, não é para o partido, é para a população. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do deputado Adalberto Freitas, do PSL. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal do YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Muito obrigado aí pela audiência e até o próximo programa.